Muito bem, chegou a hora de estudarmos os crimes em espécie da Lei de Armas. Vamos, sem demora, começar a estudar aqui os tipos penais específicos da 10.826 de 2003. Quais são os crimes que estão presentes no Estatuto de Desarmamento? Quais serão aí os crimes presentes no Estatuto do Desarmamento? Artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Então, quando você estiver estudando, estiver revisando a matéria, já crava aí que o 12 são armas de uso permitido, acessórios de uso permitido, munição de uso permitido. E os verbos são possuir ou manter, em desacordo com a lei ou com o regulamento. Possuir ou manter onde? No interior da sua residência ou dependência dessa, quintal, garagem, aquela coisa toda, ou ainda no seu local de trabalho. Então, são elementares típicas de lugar. Desde que seja o titular ou o responsável do estabelecimento ou empresa. Então, temos aqui o crime do artigo 12. Você precisa memorizar, elementar típica por elementar típica. Muito bem. Esta memorização tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. 1 a 3 anos e multa. Detenção, a pena baixinha. 1 ano, suspensão do processo. 3 anos, você tem aí algo de baixo potencial, tá bom? E multa. Muito bem, não é uma infração de menor potencial ofensivo que está acima de 2 anos, mas este é o crime de posse ou porte. Conhecido doutrinariamente como delito de posse irregular. Delito de posse irregular. Ocorrem 2 situações. 1. A aquisição e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, acessório ou munição, em residência ou dependência dessa, ou local de trabalho. Em resumo, aqui não houve o registro. E na parte de baixo, a não renovação do registro no período estabelecido no regulamento. Nesse caso, houve o registro, porém, ele está vencido. Então, perceba aqui que nós temos 2 situações diferentes que me dão o mesmo crime. Primeiro, eu comprei uma arma sem o registro. E ela está lá comigo, guardada, eu possuo, em casa ou no trabalho. E é uma arma de fogo que está na lista das armas permitidas. Só que é permitida se eu tiver documentação, pô, né? Então, nesse caso, quando eu não tenho certificado de registro e tenho uma arma em casa ou no trabalho, eu pratico o crime do artigo 12, se for uma arma de uso permitido. Muito bem. Ou eu tirei lá o certificado de registro, levei a arma para casa, ela está guardada, está tudo muito bonito, mas o registro vence, não é a cada 3 anos? Venceu e eu não renovei. Viro criminoso. Eu viro criminoso por não renovar o registro. Tá bom? Então lembra dessas 2 situações que podem aparecer num teste para você, construídas em situações de problema, tanto um quanto o outro, o crime é o mesmo. Artigo 12 do Estatuto. Continuando agora para falar de um tema difícil. É uma tentativa do Brasil lá para o povo entregar as armas, eles comprarem de volta. Para isso, as pessoas
Antes falava-se em abolício crimes, depois falava em autorização de trânsito. É uma bagunça, tá? Mas vamos verificar aí como ficou a questão da abolício crimes do Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. Súmula 513 do STJ. Súmula 513 do STJ. A súmula 513 do STJ, a súmula 513 do STJ, ela nos dá a seguinte informação. A abolício criminis temporária prevista no Estatuto do Desarmamento aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, com, olha isso, numeração, marca ou qualquer outro sinal raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até outubro de 2005. Então, o que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui é o seguinte. Quando o Estatuto entrou em vigor em 2003, a ideia dele não era pegar a arma de todo mundo? Era. Só que eles iam indenizar as pessoas. Me traz aqui que eu compro de você, para você não ter prejuízo. Tudo bem. Aí surgiu a seguinte pergunta. Eu tenho uma arma em casa que era do meu tio, que era do meu avô, que eu achei no quintal, tanto faz a origem. Mas eu não tenho como justificar com documentos e mais, ela tem a numeração raspada. Será que eu vou ser preso se eu levar? Porque está raspado, vão falar que eu raspei. O que eu faço? Aí surge essa abolício criminis temporária, ou seja, por um período de tempo, você poderia levar essa arma de numeração raspada e ninguém vai criminalizar você. A lei não falou isso, foi a jurisprudência que ampliou os efeitos da abolício crimes indireta para poder receber mais arma. Claro, ó, você tem a segurança de não ser um criminoso, vem e entrega. Tá? Essa era a ideia do negócio. Muito bem. Claro que a abolício crimes, essa tal dessa abolício crimes, ela não se refere ao porte, mas tão somente à posse. Tá bom? Então, somente ao artigo 12, que é a posse. Muito bem. Nesse contexto em que a gente tem aí essa situação, a abolício crimes de arma de fogo de uso restrito foi até 2005. A abolício crimes de uso permitido foi até 2009. Esse é o resumo dessa abolício crimes que apareceu. Maravilha! Artigo 12. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido do artigo 12, perguntinha legal, é um crime de perigo abstrato. É ainda um crime de mera conduta. E é ainda um delito permanente. Então, temos 3 classificações doutrinárias para o crime do artigo 12, que é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sempre grifa isso aqui, para você falar, eu estou falando disso, ó, posse permitido, tá bom? Por que ele é um crime de perigo abstrato? Porque dispensa a prova da efetiva, da concreta situação de risco ao bem jurídico tutelado. Depois, por que ele é um crime de mera conduta? Porque a consumação se perfaz com a prática da conduta. Basta possuir a arma, independente de alguém ter ficado em perigo ou não. Por isso que ele é um crime de mera conduta. A lei descreve apenas a conduta, não o resultado. E eu só preciso da conduta para fins de tipificação. E é um delito permanente. Permanente é aquele em que a consumação se protrai
no tempo, por vontade do agente. Então, enquanto ele possuir aquela arma de uso permitido de maneira irregular, a consumação do crime vai estar acontecendo sempre. Por isso que isso legitima o ingresso em um domicílio sem mandado para fazer flagrante. Porque por flagrante você pode entrar. Para prestar socorro você pode entrar. E não depende nem do horário nem de mandado. Tá bom? Crimes permanentes permitem isso. Por quê? Porque o crime está se consumando a cada segundo. Eu tenho um flagrante o tempo todo, enquanto a arma estiver sendo objeto de posse irregular. Tá legal? Muito bem. Mais características aqui. Cabimento do sursi processual, sim, falei para você, porque a pena mínima cominada para esse delito não é superior, pena mínima cominada desse delito, não é superior a 1 ano. Não é superior a 1 ano. O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por ser cometido sem violência e sem grave ameaça, e levando em conta a quantidade da sua pena, admite pena restritiva de direitos. Admite pena restritiva de direitos. PRD, cujos requisitos estão no artigo 44 do Código Penal. Não é na Lei de Armas não, tá bom? 44 do Código Penal. Além disso, a autoridade policial, o delegado, pode conceder fiança para este delito. E a ação penal é pública incondicionada. A ação penal é pública incondicionada. Muito bem. Artigo 13. Omissão de cautela. Artigo 13. Omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que um menor de 18 anos, olha essa elementar típica, ou, tanto faz a idade, pessoa portadora de deficiência mental, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Então, muito cuidado aqui. Ninguém está falando que a criança já pegou a arma e metralhou geral. Não. Estou falando o seguinte, que a pessoa ela não toma os cuidados necessários para impedir que estas pessoas hipossuficientes se apoderem de uma arma de fogo. Então, por exemplo, você não pode ter uma arma em casa e deixar ao alcance de criança. Você não pode deixar numa gaveta destrancada. Você não pode deixar numa altura que ela consiga pegar. Isso é omissão de cautela. Isso é crime. Como está escrito deixar de fazer alguma coisa, a gente sabe que isso é um crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio. Que está escrito, a omissão está expressa no tipo penal. A omissão está expressa no tipo penal. Muito bem. Omissão expressa no tipo penal significa o quê? Que o deixar de fazer alguma coisa está escrito ali. Muito bem. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre o proprietário ou diretor da empresa de segurança e transporte de valores que não registrar ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outra forma de extravio de arma de fogo, acessório ou munição de sua guarda,
nas primeiras 24 horas depois do fato. Então, eu tenho outra conduta típica, outro crime omissivo próprio, e esse tem prazo. Então, vamos supor que um dos seus funcionários de uma empresa particular de segurança, que anda com as armas da sua empresa durante o serviço, este cara foi roubado. Meteram uma arma na nuca dele e falou, fica quietinho, malandro. Pegaram a arma dele e saíram fora. O que esse cara tem de fazer? Ele tem de imediatamente fazer uma ocorrência policial. Fui roubado, levaram a minha arma. E a arma que está registrada no meu nome é essa, e esse é o número. Tá? Essa comunicação, essa ocorrência, deve ser encaminhada para a Polícia Federal. Quando? 24 horas depois do fato. Então tem essa, amanhã eu faço o BO. Não, meu irmão, é agora. Para o que está fazendo e vai correr fazer isso, tá? Então você vai chegar num DP, vai ter alguém de flagrante para lavrar esse flagrante para você, tá? Que na verdade vai ser uma ocorrência, um RDO, porque se eu tenho flagrante se você pegar os caras. E se pegar o cara, você pega a arma de volta. Então na verdade você vai ter um registro de ocorrência e este documento com o número da arma, a empresa, a pessoa, todos os detalhes são encaminhados para a Polícia Federal em 24 horas. Porque se ele não for comunicado em 24 horas, o que acontece? A não comunicação em 24 horas faz com que a pessoa pratique o quê? O crime do parágrafo único do artigo 13 da Lei de Armas. Aqui, então, você tem um critério temporal 24 horas, podem trocar no teste para qualquer horário, então fica ligado aqui, tá bom? O artigo 13, então, versa sobre 2 crimes. O caput fala em omissão de cautela propriamente dito, e o parágrafo único trata da omissão da comunicação de extravio de arma de fogo. No caso de empresa particular, tá bom? No caso de empresa particular. Muito bem. O 13, então, basicamente é isso. Para você lembrar aí dessas 2 figuras típicas, vamos agora para o 14. O 14 diz: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então, vamos destacar que estamos criminalizando o porte ilegal e a arma de fogo continua sendo de uso permitido, tá bom? O porte é ilegal de uma arma de fogo de uso permitido. Muito bem. Olha quantos verbos eu tenho aqui no artigo 14. Claro que é um tipo misto alternativo ou de conteúdo variado. Então, vários verbos para o mesmo crime. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, o quê? Ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar, e aí vem os objetos materiais do crime, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, senão não estarei no 14, tá bom? Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Maravilha. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aí tem uma previsão aqui que depois a gente conversa sobre esta inafiançabilidade. Como assim, professor? Esse crime é inafiançável? Olha o que disse o Supremo. A regra que diz que o 14 não admite fiança é inconstitucional. Repito, a regra que diz que o 14 não admite fiança é inconstitucional. Isso já foi declarado pelo STF. Nesse contexto, então, como que a gente deve lidar com isso?
Não é razoável impedir fiança para crimes cuja pena mínima é de 2 anos, tá? Então, lembrando aqui da pena, reclusão de 2 a 4 anos. Se a pena mínima é 2, não faz muito sentido barrar a fiança. Essa foi a linha de atuação do STF ao declarar a inconstitucionalidade desta vedação pela razoabilidade. Tá certo? Muito bem. Continuando aqui. O que acontece se o artefato não tiver potencialidade lesiva atestada pela perícia? Vamos tomar cuidado agora? Então, eu estou falando que a arma não atira. E a perícia falou isso. E agora? Vamos lá. Letra A. A arma apresenta a chamada incapacidade relativa. A arma apresenta incapacidade relativa. O que é isso, incapacidade relativa, que a arma apresenta? Ela tem funcionamento imperfeito, mas funciona. Às vezes falha, não é muito bom, mas às vezes funciona. Então, aí, relativamente incapaz de disparo. Como a gente deve lidar nesse caso? Haverá sim o crime de porte de arma, porque continua sendo arma. Letra B. A arma, atestado por perícia pública, importante sempre destacar isso, a arma tem incapacidade absoluta para efetuar disparos. Vem a perícia e fala, essa arma nunca vai conseguir disparar nenhum projétil. Nesse caso, diz Maria Tereza Rocha de Assis Moura, crime impossível do artigo 17 do Código Penal. Relembrando, o crime é impossível quando o atingimento do bem jurídico é impossível. E o resultado jurídico aqui, que é a segurança das pessoas que estão na sociedade, jamais vai ser atingida por uma arma que nunca dispara. Então, se a arma não tem aptidão de disparo, nunca, atestado por perícia, você tem o crime impossível pelo artigo 14. Tá bom? Não confunda isso com capacidade de intimidação de vítima num roubo simples. Beleza? Muito bem, vamos continuar aqui. E se for uma arma que dispara, mas não tem munição? A chamada arma desmuniciada. Como que a gente deve se comportar neste caso? Os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que é típica a conduta de portar arma de fogo desmuniciada, é típica a conduta de porte de arma de fogo desmuniciada, ou seja, é típica, em razão do delito de porte ilegal de arma ser um crime de perigo abstrato ou um crime presumido, bastando, portanto, o mero porte para a sua consumação, independentemente de qualquer resultado anterior. Temos aí no STJ de 2017 falando isso e no STF em 2015 falando isso, tá? Então, arma sem munição, ela dispara? Dispara. Só que ela estava desmuniciada no momento da abordagem. Não tem importância. Por quê? Porque é um crime de perigo abstrato. Tá bom? Então a gente tem aqui não mais um crime impossível porque a arma nunca vai disparar na vida. Ela dispara, é só colocar munição que dispara. E aqui, portar esta arma é um crime de perigo abstrato. Então o perigo, quando é abstrato, é presumido pela lei e não admite prova em contrário. Anota aí. Nos crimes de perigo abstrato, o perigo é presumido pela lei
e não admite prova em contrário. Tá bom? Muito bem. Então, fechamos o 14, vamos para o crime do artigo 15. Crime do artigo 15. O crime do artigo 15 é o disparo da arma de fogo. O crime do artigo 15 é o disparo da arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública. Então, olha essas elementares típicas. Lugar habitado ou em suas adjacências. Disparar em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, tudo vai depender do dolo. Meu dolo era só disparar, você está no 15. Observação bem legal para a sua prova. Se o local não for habitado, a conduta será atípica, pois a segurança pública não foi exposta a perigo de lesão. Então é importante aqui a gente cravar que se o local não for habitado, a conduta será atípica. Parágrafo único. O crime previsto nesse crime não admite fiança. Besteira. O STF disse que isso é inconstitucional. Dê uma olhada aí no teu vade-mecum, na parte de baixo deste trecho da lei, para você identificar o quê? Quando pode o cabimento da fiança, tá? Então, mesma coisa, falta razoabilidade ao impedir fiança para crimes com pena mínima de até 2 anos. Para crimes com pena mínima até 2 anos. Muito bem. Qual é a diferença entre o disparo de arma de fogo? Qual a diferença entre o disparo de arma de fogo e o delito de perigo de vida? Qual é a diferença? O disparo de arma de fogo do artigo 15 que a gente está estudando, o agente expõe a perigo um número indeterminado de pessoas. No crime do Código Penal que tem perigo de vida, periclitação da vida ou saúde de outrem, o agente expõe a perigo pessoa certa e determinada. O agente expõe a perigo pessoa certa e determinada. Então, nós temos aqui uma comparação importante entre dois crimes. Lembra sempre da determinação ou não da vítima. Determinação ou não da vítima. Muito bem. E aqui, só para especificar para você essa inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 15 que eu mostrei para você, eu estou falando aí da ADI, que deve constar da sua lei, 3112. E aqui ele fala justamente isso, que não tem razoabilidade sob o fundamento de que o disparo da arma de fogo de uso permitido não poderia ser equiparado a terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crime hediondo. Entendeu ainda que, como é um crime de mera conduta,
Não dá para você equiparar isso a crimes de dano. Então, você tem aqui crimes graves, ok, não aceitar fiança. E crimes de dano, ok, não aceitar fiança. Mas um crime de perigo com uma pena baixa é totalmente irrazoável. Por isso que aparece aí a inconstitucionalidade do artigo 15. Importante essa leitura, essa proporcionalidade, essa gradação entre tipos penais para manter uma coerência jurídica entre todos os crimes, tá bom? Não pode, por razões de política criminal, ignorando os princípios penais e processuais penais, escrever qualquer coisa, pô. Por quê? Porque aí você vai se esforçar para aprovar no Congresso, vai se esforçar para o presidente sancionar, vai depois, quando isso entrar em vigor, ter de rezar para o Supremo não derrubar, porque a última palavra é dele. Não adianta nada construir tudo isso, vem o Supremo e fala, é inconstitucional que fere a proporcionalidade. Lixo, tá? Então, deve haver um cuidado maior com a parte normativa antes da coisa entrar a público com o vigor da lei. Muito bem, artigo 16 agora, a coisa só vai complicando e ficando mais grave. O 16, ele junta a posse lá do 12 e o porte do 14, só que agora é tudo de uso restrito. Então, o 16 fala do uso restrito, o 12 e o 14 de uso permitido. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar, e aí terminam os verbos. O quê? Arma de fogo, acessório ou munição. Os três de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a lei ou com o regulamento. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Aqui eu tenho, então, nas mesmas penas incorre quem? Condutas equiparadas. Condutas equiparadas, vem uma lista grande aqui de condutas equiparadas do artigo 16. Estamos falando de armas de uso restrito, que isso é crime hediondo, tá bom? Vamos lá. 1. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação em arma de fogo. 2. Mudar as características da arma de forma a torná-lo equivalente a uma arma de uso proibido, para dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a perícia, a polícia ou o juiz. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização em desacordo com o regulamento. 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração raspada. Muito bem. Então, temos aqui, por enquanto, 4 condutas equiparadas, 5 e 6. 5. Vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma, acessório ou munição a criança ou adolescente. E o 6. Produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar munição ou explosivo. Muito bem, e aí eu coloco aqui para você no artigo 16, anota aí um novo parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte: se as condutas descritas no caput envolverem arma de fogo de uso proibido, se as condutas do caput envolverem arma de fogo de uso proibido e no parágrafo 1º, que era o antigo parágrafo único, agora chama parágrafo 1º esse monte de coisa que a gente falou, também envolver arma de fogo de uso proibido, eu tenho uma nova pena, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então vamos dar uma olhada? Imagina aqui na nossa lista, tá?
que eu teria? Eu suprimi a numeração de uma arma de fogo. Ele não fala que é de uso restrito, de uso proibido. Não, eu suprimi a numeração de uma arma. Isso rotula ela axiologicamente como uma arma do artigo 16. Mas vamos supor que ela realmente seja. Eu peguei um fuzil e fiz isso. Aí o que acontece? O que acontece é que esta pena do caput sai e entra a nova qualificadora do artigo 16. Como eu sei que o artigo 16 tem um crime qualificado, professor? Porque você tem o caput, que te dá uma pena. Reclusão de 3 a 6. Aí depois vem as condutas equiparadas, que era o parágrafo único, agora renumerou para o parágrafo primeiro. Está escrito, nas mesmas penas incorre quem? Ainda estamos com reclusão de 3 a 6, tudo igual. Caput simples, condutas equiparadas, tudo reclusão de 3 a 6. Aí lá no parágrafo 2º, vem uma nova pena, mínima 4 e máxima 12. Quando eu tenho um novo preceito secundário, em um parágrafo de um crime, aumentando a pena mínima e a máxima, eu tenho uma pena nova num parágrafo e é uma pena maior, então eu tenho uma qualificadora. Não é agravante, que não tem quanto aumenta. Não é uma majorante, que tem uma fração. É uma qualificadora, que eu tenho um novo preceito secundário mínimo e máximo. Tá bom? Então guarda aí, pacotão anticrime, bombardeou aqui o artigo 16 com uma nova pena. 4 a 12, pena mínima de 4 anos, hein? Aqui envolvendo arma de fogo de uso proibido para aquelas situações apresentadas anteriormente. Muito bem. Vamos agora dar uma olhadinha neste crime, que é um crime mais importante a seu ponto de vista de incidência na prova. O artigo 16, caput, unificou a posse e o porte no único artigo 16, só que agora material de uso restrito. A Lei 13.497 de 2017 subiu o artigo 16 da Lei de Armas para crime hediondo. Tá? Então, o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito são crimes hediondos, do artigo 16. Vamos lá. O parágrafo 1º nos apresenta aí 6 crimes autônomos e distintos do caput, que são condutas diferentes mesmo, peculiares. Os incisos do 16 falam de hipóteses distintas e usam a mesma pena do caput. Então, vamos lá. Os incisos, olha o que eu vou falar agora que é importante, principalmente por causa da alteração do pacote anticrime. Os incisos do parágrafo 1º não necessitam apresentar vinculação com arma de uso restrito. Repito, os incisos do 16, do parágrafo 1º, não precisam ser de uso restrito. E agora você sabe que se forem de uso restrito, eu tenho a qualificadora para aplicar para essas situações. Se não forem de uso restrito, eu vou pegar a pena do caput 3 a 6, tá bom? O que vai diferenciar se as condutas equiparadas serão qualificadas ou não é a arma que foi utilizada nestes 6 contextos. Beleza? Muito bem. Vamos aprofundar aí o nosso estudo no artigo 16. O inciso 1º pune quem modifica ou altera, tá bom? Modifica ou altera a arma de fogo. Muito bem. O 2 modifica as características para torná-la de uso restrito. Então, a arma originalmente não era, tá?
agora para torná-la e para induzir a erro polícia, perícia ou juiz. Então aqui eu tenho o chamado dolo específico, tá bom? Eu tenho dolo específico, neste caso em tela. O artigo 16, parágrafo 1º, diz: possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou um incendiário. Então aqui a gente está falando de um outro objeto material. Artefato explosivo ou incendiário. O artefato explosivo ou incendiário, ele nos apresenta aqui um crime totalmente diferente, porque eu não estou falando de arma, não estou falando de acessório e não estou falando de munição. O que eu estou tratando aqui nesse tipo penal específico é artefato explosivo ou incendiário, tá bom? A expressão fabricar aqui, gente, significa manufaturar, construir. Muito bem, vamos olhar aqui um julgado do STJ sobre isso. A granada de gás lacrimogêneo e o gás de pimenta não se enquadram no conceito de explosivo para os fins do presente tipo penal. Então, não se enquadram no conceito de explosivo para os fins do presente tipo penal. Muito bem, julgado de 2017, tá? Se cair para você, você fala, não entra aqui não no inciso 3 do 16, esse tipo de artefato. Observação. Isso que acontece se eu transportar granada sem motivação política. Será que isso é crime contra a segurança nacional? Olha o informativo do STF, gente. O agente é preso com 2 granadas. Então, o agente é preso com 2 granadas, claro, de uso exclusivo do Exército. O cara ia usar granada para roubar um banco. Nesse caso, não pratica o crime da Lei de Segurança Nacional. Porque não tem no presente caso o que a Lei de 83 exige, que é o quê? O dolo específico da motivação política. O cara não está nem aí para política, ele quer ficar rico e pegar grana do roubo. Então, como não tem algo direcionado para fins políticos, não há que atrelar granada para roubo a banco com crime de segurança nacional. A menos que na hora de ser preso ele diga, iríamos fazer isso para angariar fundos para derrubar o governo. Opa, aí surge a conotação política e eu consigo enquadrar isso no 12 da Lei de Segurança Nacional, tá bom? Agora, sem esse dolo específico político, é só um cara com uma granada para roubar banco. Então, não entra aqui no 12 da 7170, mas entra no 16 deste inciso que estamos estudando do artefato explosivo, aqui do Estatuto do Desarmamento. Muito bem. Artigo 16, parágrafo 1º, agora, inciso 4. Portar a arma de fogo com o sinal raspado. O crime descrito visa proteger a incolumidade pública. Coloquei em vermelho aqui para saber qual que é o bem jurídico protegido por este inciso 4. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, a mera conduta do agente estar com arma de fogo com identificação prejudicada configura o ilícito penal. Então, a mera conduta dele estar com essa arma, com essas características, já configura o ilícito penal. Agora é importante, independente de não saber quem raspou a numeração da arma. Assim, a posse em residência
ou porte de uma arma de fogo com numeração raspada, por si só, coloca o cara no 16.4 da Lei de Armas. Tá bom? Cuidado aí com esta importantíssima capitulação jurídica. Agora o 5 e o 6. O 5. Quem vende, entrega, fornece, ainda que de graça, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E o 6. Quem produz, recarrega ou recicla munição ou explosivo. Então aqui não tinha essa regrinha aqui na Lei de 97, foi uma novidade do Estatuto do Desarmamento. Muito bem, senhores, vamos agora para o artigo 17. Vamos pegar os comerciantes, quem pratica o comércio ilegal de arma de fogo. Sempre tem quem compra, então tem quem vende. Temos que pegar todo mundo aí nessa cadeia causal, quem vende e quem compra. Muito bem, vamos para a redação típica do artigo 17. Reza o tipo penal do crime do 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio. E agora vem elementar típica que rotula o artigo 17. No exercício da atividade comercial ou industrial. Isso aqui derruba muito candidato. Por quê? Porque você decora comércio ilegal e comércio não é indústria, né? Então, cuidado aqui com ou industrial. Os objetos materiais são os mesmos, arma de fogo, acessório e munição. Mesma coisa a parte valorativa do tipo, normativa do tipo, sem autorização ou em desacordo com a lei ou regulamento. Pena alta, reclusão de 6 a 12 e multa. Pena nova também do pacote anticrime, está diferente no teu código se ele não tiver atualizado, tá bom? Reclusão de 6 a 12. Parágrafo 1º. Vamos pegar quem não está num comércio regular, mas está vendendo arma. Temos que prender todo mundo, pô, né? Então, equipara-se atividade comercial ou industrial. Prefeitos desse artigo, qualquer forma de prestação de serviço, qualquer forma de fabricação, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o feito em casa. Ó que beleza. Então você vai lá e fala assim, não, isso aqui não é indústria, pô. Eu montei essa arminha, mas eu não sou indústria, então eu não me encaixo no tipo penal. Aí vem o parágrafo 1º e fala assim, equipara-se o que você fez à indústria. Acabou a discussão. Vai rodar pelo 17 com 6 a 12 de reclusão só por estar brincando de produzir armas ou comercializar. Tá bom? Muito bem. Incorre na mesma pena quem, ó o NR aqui, parágrafo 2º, novo. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a lei ou regulamento. O cara, ele vende ou entrega para um policial disfarçado. É a zica do ano, né? O cara vende uma arma para a polícia, sem saber que o cara é policial. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Pessoal, a profundidade da redação desse parágrafo 2º me surpreendeu, tá? Por quê? Porque você simplesmente pensa o seguinte, tem um policial disfarçado, você vai lá e entrega. Tó. O cara fala, você está preso em flagrante. Pergunto,
Este flagrante é próprio, impróprio, presumido, esperado, preparado? Como que funciona isso, tá? É um flagrante próprio. Só que a lei que traz esta informação para a gente exige deste policial disfarçado o cuidado de identificar elementos probatórios razoáveis de crimes anteriores. Por isso que você precisa ter decoradinho os verbos do 17. Então perceba, vamos dar um exemplo aqui, vou pintar de verde, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, que o sujeito está transportando uma arma. Transportar uma arma para fins comerciais te coloca no crime do 17. Então já tem uma conduta criminal pré-existente. Após transportar, ele chega lá, entrega ou vende para esse policial. Este policial precisará, além de comprovar a entrega ou a venda com o flagrante, levar a conhecimento da polícia judiciária elementos probatórios razoáveis da conduta pré-existente. Então precisa provar que ele transportou antes. Tá bom? Em outras palavras, você queima o verbo entregar ou vender no flagrante. Antes você usava outro verbo. Você até induziu o cara a praticar. Você não quer me entregar essa arma não, malandro? Ele fala, tá bom, tô. Então, nesse caso da entrega, você teria o flagrante preparado. Era assim que a gente estudava. Agora você tem um flagrante por outro tipo. Não, eu não te prendi porque você me entregou, porque eu não poderia te prender em flagrante porque esse flagrante é preparado. Crime impossível, súmula 145 do STF. Não, eu vou lavrar o flagrante pela sua conduta criminal pré-existente. Vou falar que você transportou a arma até aqui. Acabou. Acabou. Flagrante válido. Não será relaxado na custódia. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Com a entrada em vigor da Lei de Armas, o artigo 18 da Lei de Contravenções Penais, o artigo 18 da LCP, foi parcialmente revogado, tá ficando só as armas brancas lá em relação ao comércio. Qual é o bem jurídico protegido do crime de comércio ilegal de arma de fogo? É a incolumidade pública. É a incolumidade pública. Muito bem. Esta incolumidade pública nos diz o seguinte. Incolumidade pública nos diz o seguinte. A intenção do legislador é proibir que estas armas ilegais circulem pelo país. Não queremos que essas armas tenham livre trânsito no território nacional. Então, por isso que podemos criar vários verbos aí para fazer o flagrante de quem estiver circulando isso. É um crime próprio. Guarda essa que muita gente erra. É um crime próprio. O que significa que ele é um crime próprio? Que ele exige uma qualidade especial do agente ativo do delito, qual? Ser comerciante ou industrial, mesmo que domiciliar ou clandestino. Muito bem. Chegamos no último crime, que é o tráfico internacional de arma de fogo. Tráfico internacional de arma de fogo. Temos aí importar, exportar. Verbos tradicionais de tráfico internacional. Favorecer a entrada ou favorecer a saída, fechar os olhinhos para as irregularidades, né? Do território nacional. Isso pode ser feito a qualquer título. E do que nós estamos falando? Arma de fogo, acessório ou munição. Essa importação ou exportação é feita sem autorização.
reclusão de 8 a 16 anos e multa. Então, uma pena bem significativa neste caso. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega, que é a nova redação também, arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, para o mesmo agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então perceba que quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente se familiariza com as regras novas, tá? Então, tanto no 17 quanto no 18, surge aí a previsão do agente policial disfarçado, justamente para pegar quem comercializa e a turma do tráfico internacional. Então a ideia é impedir a circulação e o ingresso nas nossas fronteiras do armamento que o crime organizado usa. Para isso, eles aumentaram muito a pena para ver se isso inibe essa prática. Imagina uma pena mínima de 8 anos. Qualquer micro detalhe do artigo 59 já coloca você no regime fechado, tá bom? Ah, claro que isso ainda foi levado lá pelo pacote anticrime para crime hediondo, a gente já vai chegar lá no momento específico, tá bom? Muito bem. Então vamos continuar aqui a nossa análise. É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Se for praticado pelas pessoas específicas do 6, 7 e 8 da lei, a pena é aumentada da metade, que são aquelas pessoas que têm porte. E o objeto material da lei, arma de fogo, acessório ou munição. Se for arma de fogo de uso restrito, ainda vou ter a aplicação de uma causa de aumento em metade da pena, nos termos do artigo 19. Muito bem. Por fim, a respeito do tráfico internacional de arma de fogo, temos aí o artigo 109 da Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar. 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, autarquia e empresa pública, excluídas as contravenções, tá bom? Então, isso só para deixar claro aqui, que como nós estamos falando de tráfico internacional, a competência da Justiça Federal, porque existe interesse da União no tocante à fiscalização da zona alfandegária. Então, competência do artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo, deve ser enxergado aí como competência da Justiça Federal. Tá legal? Terminamos então mais um bloco aqui da nossa aula do Estatuto do Desarmamento. Na sequência, mais um tema importante e interessante para a sua prova. Até já!